Então, continuando com Alexandre Ronaldo da Maia de Farias. Agora no último bloco, uma pena, né? A conversa estava tão boa. Mestre, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre pela Universidade Internacional de Andaluzia, professor adjunto de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito do Recife, com experiência junto ao governo do Estado de Pernambuco, atuando na Secretaria de Governo. E veio aqui conversar com a gente. Olha, a gente vai começar esse bloco dizendo o seguinte: não adianta só mostrar que tem defeito, que está errado, que não deve ser assim. Mas quais são as propostas? Quais são as sugestões? Não deve ser assim. Se você critica, é porque você tem algo melhor. É isso que a gente vai conversar um pouco agora. Dentro daquela perspectiva que a filosofia não deve ser apenas contemplativa. A filosofia também pode ser de intervenção. Concorda com essa perspectiva de que a filosofia também pode ser uma filosofia de intervenção? Eu acho que sim. Eu acho que estudar filosofia e estudar filosofia do direito especificamente é também pensar nos problemas sociais que a gente vivencia, pensar nas questões mais profundas em torno da própria afirmação da gente enquanto sujeito e, consequentemente, do espaço social que a gente vivencia. Então, eu acho que não só é importante, como é fundamental. E o espaço da universidade funciona exatamente para isso. E aí eu vou começar a fazer um monte de provocações para você e eu queria escutar as tuas opiniões. É muito comum se dizer no Brasil que caixa 2 tem problema não. É uma coisa menor, é um crime menor, algo que deve passar a mão por cima. Mas aí eu lembro do seguinte: durante algum tempo no Brasil, até hoje, em certa medida, a Seguridade Social, aí entendida, Previdência Social, aposentadorias e pensões, assistência social, aquela pessoa idosa de mais de 65 anos, com renda mensal per capita abaixo de um quarto, muito pouco, né? Um quarto do salário mínimo, em torno disso, não é? Saúde pública, hospitais públicos, tudo é mantido através de dinheiro do Tesouro, do orçamento geral, mais dinheiro específico das contribuições. Ora, bolas, o que aconteceu? Houve um período no Brasil, 2002, 2003, 2004, da Maia, onde as pessoas diziam: mas olha, eu vou pagar mais das empresas, eu vou pagar mais tributo porque eu dou mais emprego. Então, se a contribuição para sustentar a Seguridade for baseada na folha de salário, eu dou mais emprego, pago mais salário, eu pago mais contribuição. Aí começou-se a mudar isso. Disse: não, vamos agora fazer uma espécie de translação tributária. Sai o foco da folha de salário e entra no faturamento. Então a gente vai sustentar a Seguridade Social menos com a folha de salário, que dá mais emprego, vai pagar mais tributo, isso não seria o ideal, e mais sobre o faturamento. E aí muitas empresas começaram a ter o faturamento para o Estado e o faturamento que se chama de caixa 2, tudo sempre muito organizado. Eu acho que nesse período recente vocês devem ter percebido uma grande empresa com um caixa 2 extremamente organizado, dinheiro para o político A, dinheiro para o político B, C, departamento, né? Um departamento específico dedicado a isto. Dentro da estrutura burocrática do... Exatamente. Então note a ideia de que o dono da empresa, às vezes eu escuto isso na Justiça Federal, o dono da empresa ele não conhece muito de contabilidade, não. Na verdade é o contador que é responsável por isso. Eu acho que esse fantasma está caindo. O que é que tu achas sobre isso tudo? Eu espero que caia, eu espero que realmente caia. O que a gente está vendo é que um dos grandes problemas da democracia brasileira vem exatamente desse aspecto, né? De as eleições terem se transformado num balcão de negócios e, consequentemente, as eleições se transformarem não num espaço de para ouvir o povo, mas sim um espaço para negociar espaços de poder, negociar propina, negociar licitações, sobretudo licitações de grande monta, né? Licitações estruturais. Será que a população consegue entender? Como é que a gente explica, Maia? Quer dizer que uma empresa ela abre um setor para fazer um caixa 2. Como é que a gente explica que esse dinheiro do caixa 2 deveria ir para a saúde,
deveria ir para a previdência para a social, universidade, para a educação das pessoas. mas no caso específico, esse caixa 2 é para a Seguridade Social. Como é que a gente explica que é o dinheiro, olha, da tua aposentadoria, da tua pensão, do hospital público, da pessoa idosa, aquela história que nós falamos? Sim. Não tem jeito de explicar isso. Será que, primeiro, a população quer escutar isso? E se quer, como é que a gente faz? Como é que a gente explica isso para ela? Bom, eu não sei exatamente o que ela quer ou não quer ouvir. É muito difícil a gente determinar isso objetivamente. Mas, claro, a universidade especificamente, e eu diria até mais, né, a mídia deveria divulgar isso. Isso é uma coisa de interesse nacional. E como fazer isso? Mas aí eu te pergunto, e se eventualmente, a gente não pode falar nomes, Claro. mas se eventualmente a própria mídia for grande devedora da Seguridade Social? Como ela vai fazer isso? É possível exigir da mídia devedora da Seguridade Social que dê um tiro no pé, um tiro no coração? Não, Não é não possível. vai fazer. Aí o caminho é a sorte da gente que a gente tem hoje, redes sociais, a internet, tem outros mecanismos de divulgação que podem ser montados e que podem... Mas um estilingue pode combater um canhão? Como é que a gente... Davi matou Golias, né? Sei. Vai que, né? Vai que consegue, não sei. Mas tem que começar, né? Se a gente não tomar iniciativa, Certo. exatamente por achar que não vai poder fazer, aí é que não vai fazer mesmo. Então, primeiro problema de reforma tributária, portanto, não é apenas saber fazer, é verificar se a sociedade aceita isso. O segundo problema de reforma tributária, pejotização. Que danada é isso? Bem simples. É o seguinte, normalmente quando a pessoa é empregada, ela sendo empregada, tem lá a carteira assinada e a empresa vai pagar para os cofres públicos várias contribuições. O Brasil é um país muito caro, há um custo Brasil. Então, o que se tem feito? A própria pessoa física, às vezes, é a pessoa que está em frente em um jornal nacional. Às vezes, pode ser um jogador de futebol. Ela cria uma pessoa jurídica, ela pejotiza, sob o argumento de que a tributação sobre a pessoa física é maior do que a tributação sobre a pessoa jurídica. Aí a pessoa física se transforma em pessoa jurídica. Isso ocorre muito no Brasil. Portanto, note bem, não é só a empresa que paga menos, mas é você que quer receber mais naquele momento, esquecendo que mais adiante você precisará aposentar-se. Tem como mudar a perspectiva de alguém que hoje, a gente sempre pensa no hoje, eu vou receber mais, é o que me importa. E ela esquece do amanhã, que isso tira dinheiro da Seguridade, pejotizar o Brasil. É possível a gente fazer uma reforma para despejotizar, nem sei se esse nome existe, despejotizar o Brasil, entender essa situação. Entendi. Pejotizaram até os candidatos, né? Com essa última reforma, né, eleitoral, o candidato tem que abrir um CNPJ, né? Para poder ser candidato a vereador até, né? Então, eu não sei, veja, esse mecanismo de elisão fiscal, né? Eu acho assim, acho que isso tinha que ser pauta de uma reforma tributária, né? Seria possível a gente dizer, olha, elisão fiscal, sim, nos termos que ocorre nos Estados Unidos, nos termos que ocorre na Europa, por exemplo, com o prestígio ao Instituto da Consulta. Se você tem dúvida sobre um tributo, dentro do prazo para pagamento do tributo, você faz uma consulta ao poder público. Será que isso seria aceito no Brasil? Acho que pode ser discutido, né? Eu não conheço o modelo, mas eu acho que pode ser discutido. Se você, eu acho assim, se existem alternativas interessantes e bons argumentos em relação às alternativas, vamos ouvi-las. Eu acho que o interessante é ouvir. Pior é ficar no mundo do quanto pior melhor, ou seja, tá ruim e vai ser sempre ruim e é assim, né? Se há alternativas, por que não debatê-las? E eu acho interessante debater todas as possibilidades. Veja, também é muito comum na mídia, dentro da possibilidade de reforma tributária, a gente já falou aqui, olha, a questão da tributação sobre o faturamento, caixa 2, folha de salário, que vai para a Seguridade Social, pejotizar ou não pejotizar o Brasil, uma outra questão. A mídia permanentemente diz que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Comumente diz isso. Eu tenho aqui números da carga tributária no Brasil de 2013.
em torno do PIB, 35,9%. A média na OCDE, digamos, países da Europa, é de 35,5%. Muito parecido com o Brasil. Mas países como, por exemplo, a França, 45,3%. Então, por que a mídia, repetindo para não ficar confuso, carga tributária no Brasil, 35,9%. Carga tributária na França, 45,3%. Na Itália, 44,4%. E aí, na Alemanha, 37,6%. Pois bem, como é que a gente consegue passar números para a população? Como é que a universidade poderia se comportar se é o tempo todo a mídia dizendo valores diferentes destes que eu disse aqui? Tentar construir uma dinâmica comparativa usando as mídias alternativas, né, que não seja a mídia oficial. Tentar colocar por meio de mídias sociais, tentar colocar por meio... Esse serviço que está sendo prestado aqui é uma forma de você colocar o problema para que isso seja debatido por várias pessoas que venham assistir ao vídeo. Né? Carga tributária sobre a renda, lucro e ganho de capital. O Brasil, considerando a OCDE 2012, parece brincadeira, renda, lucro e ganho de capital, é o segundo país que menos tributa renda, lucro e ganho de capital no mundo. Isso é muito sintomático, né? Isso é muito interessante. É o segundo. Eu não estou chutando, não, gente. Eu quero dizer que eu estou retirando isso, tá bom? Dos dados dos estudos tributários, carga tributária no Brasil 2013, do Ministério da Fazenda, Receita Federal, CETAD, Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros. Então não é algo aleatório, não. Não. Sobre propriedade, renda a gente viu. Sobre propriedade, o Brasil em torno de 1,4. Para se ter uma ideia, o Reino Unido é em 4,2, França 3,9. Por que a mídia não mostra os números reais? Porque sobre consumo, aí a coisa pega. O Brasil é um dos maiores do mundo. Seria o caso de, filosoficamente, nós pensarmos por que a gente tributa menos a propriedade, menos a renda e mais o consumo? Eu vou arriscar. Eu queria que você falasse sobre isso. É pelo seguinte, é porque o pobre, o realmente pobre, abaixo de 2 salários mínimos, ele não tem propriedade, ele não tem renda e, portanto, ele não tem muito o que falar ou deixar de falar para ele. Tributação sobre propriedade e renda ser alta ou baixa, não faz a menor diferença. Faz a menor diferença. Mas sobre consumo não tem jeito. Ele tem que comer, ele tem que vestir, comprar produtos de limpeza. A tributação aí é altíssima. Ou seja, atinge diretamente quem menos tem. Trata-se o forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte. Como é que a gente sai disso se a pessoa mais pobre... Isso é uma coisa que me atormenta. Como é que a gente consegue fazer com que a pessoa mais pobre, que tem menos cultura, menos educação, comece a, de uma maneira tranquila, equilibrada, mas comece a se interessar por direito tributário? Porque aquilo que você falou há pouco, eu acho que é batata. Direito tributário é visto como um direito para as pessoas... Para ricos. Para ricos. Quando você vê um escritório de advocacia tributária, normalmente é um escritório de gente com muito dinheiro. Está defendendo grandes empresas. Defendendo grandes empresas, etc. E que é parte do processo, tem que ter gente defendendo. Mas, por outro lado, é curioso perceber que às vezes a pessoa que é mais diretamente atingida pelas questões tributárias é a que não consegue ter sequer a possibilidade de ter direito a ter direitos, né? Não consegue mesmo poder se informar, ter a dimensão do problema. Às vezes a gente não tem a dimensão do problema, né? Que é um problema gigante. Então, a melhor maneira, volto a insistir, é comunicar-se. Então, reforma tributária essencial. Digamos, sem tocar nesses pontos, isso. A população sobre esses pontos, a tendência, creio, é aprofundar o fosso. Esse fosso. Ou como diz um professor de Brasília, Valci Garcem, o direito tributário, ao invés de reduzir um pouco a assimetria que existe no Brasil, ele aprofunda a assimetria existente no Brasil. Então note que se formos colocar a reforma tributária em discussão, esses assuntos têm que vir à baila. Mas não é só reforma tributária. Incluindo a informação, né? A informação qualitativa que mostre todos os dados, né?
E eu estava vendo um dado, não sei se foi ontem ou foi anteontem, que há um maior grau de isenção tributária, não sei se o termo é exatamente esse, em relação a pessoas mais ricas ainda. Ou seja, aqueles mecanismos... É interessante isso que você coloca, porque normalmente o brasileiro diz, para que pagar? Então, tudo bem, a gente está pagando menos tributo na média, como a gente viu aqui, do que a França, do que a Itália, tudo bem, mas eles têm serviços de retorno. Isso. Acho que é muito comum você dizer isso. Mas normalmente, aquele que proporcionalmente paga menos, patrimônio e renda são os maiores. Ficou claro? Renda, digamos assim, patrimônio e renda estão bem abaixo da média, né? Consumo bem acima. Bem assim. São aqueles que estão recebendo financiamentos. Então é fundamental o direito financeiro chegar à baila. Então quem é que, digamos, a Caixa Econômica Federal financiou? É Minha Casa Minha Vida, mas qual foi a construtora? Quem é que o BNDES financiou? Então o direito tributário sem o direito financeiro é quase uma covardia para o direito tributário. É verdade. Você tem que saber a origem, de onde vem e para onde vai. Isso. Pois tem bem, um mapa mais preciso da atividade financeira do Estado como um todo, né? E eu vejo que a universidade poderia ajudar nisso bastante. Pode, sem dúvida que pode. Né? O Capital no século XXI. Tem um autor francês que escreveu esse livro, O Capital no século XXI. Aí às vezes a pessoa diz, mas o Capital no século XXI, isso deve ser um livro comunista. E aí com toda a carga contra o comunismo. Eu pondero que é importante que nós só falemos depois de ler. Claro. Só formulemos um juízo depois de realmente compreender, fazer a leitura. Eu creio que no Brasil isso não é muito comum. A gente formula o juízo a priori. É mesmo. Não é? Acontece muito. Isso é terrível. Reforma previdenciária. Hoje tem-se a notícia que o Ministério da Fazenda vai incorporar o Ministério da Previdência. Então vai se colocar a Previdência como sendo algo íncito à própria Fazenda. E eu queria que tu falasse um pouco. Há pouco tu dissesses que os direitos têm uma dimensão econômica. É natural, existem custos ou investimentos. Mas não só tem uma dimensão econômica. Exatamente. Para mim, isso já é um tiro no pé dessa nova proposta aí de ministério do possível governo temporário ou não, do vice-presidente. Exatamente porque quando você coloca um ministério desses dentro do campo da Fazenda, o que você está querendo dizer? Que na verdade não vai, o tema não será discutido a partir da dimensão dos direitos, mas será discutido a partir de uma dimensão de análise econômica, eminentemente. Outra coisa que então já falamos um pouco aqui sobre reforma tributária, sobre reforma previdenciária. A mais evidente é essa, o Ministério da Previdência sendo incorporado, é o que parece, é as informações que se tem, antes do início dessa entrevista, ao Ministério da Fazenda. Reforma política, reforma eleitoral. É possível um Congresso que foi eleito de acordo com esse sistema querer mudar esse sistema? Não, definitivamente não. Eles se locupletam desse sistema, né? É uma palavra forte, mas é o que acontece. Todos se beneficiam. Uma reforma política ela é extremamente necessária, não tenho a menor dúvida. Mas ela só pode ser feita quando você tem, no atual modelo, um chefe do executivo devidamente eleito, né, que colocou suas pautas políticas para serem debatidas publicamente e não ficou na surdina das costuras de bastidores. Mas será que toda a política no Brasil não é feita, inclusive quando eleito, não é feita de algum modo nacional? Claro que há, em toda a política há os seus bastidores, mas o que eu estou dizendo é que o presidente que é eleito, ele está ali levando todas as consequências da sua candidatura, né? Ouvindo muito não, ouvindo muita esculhambação, ouvindo muita crítica, colocando a cara para bater, que não é uma coisa fácil, indo aos debates, tendo o equilíbrio de apresentar suas ideias, seus programas de governo, coisa que, por exemplo, um vice-presidente não faz, né? Mas eu te pergunto sobre o financiamento. E aí eu vou colocar um argumento favorável e outro desfavorável. Eu posso dizer que o ideal é que a pessoa, para ser deputado ou senador, não precise gastar milhões. Porque se você precisar gastar milhões, você precisará do financiamento da empresa ou de ser muito rico. E aí, óbvio, que haverá ou compromisso em relação ao seu financiador,
que é difícil imaginar, não sei se vocês pensam assim, que uma empresa vai aplicar milhões em partidos diferentes só por uma questão de cidadania e de ideologia, não é? Em partidos A e partido Z. Então, a campanha deveria ser mais barata. Bom, e aí fala-se em financiamento público. Contra o financiamento público, eu acho que se diz duas coisas básicas. A primeira diz, olha, mas a gente já paga tanto tributo, ainda vai pagar a campanha desses políticos? Eu penso que seria mais barato. Também acho. Mas tem outro argumento que diz, mas o partido que está no governo, ele já possui programas de governo e ele utiliza dinheiro público da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, do FGTS, do INSS, utiliza dinheiro público para realizar programas daquele próprio governo. Isso é campanha. Então, governar um país utilizando o dinheiro público, devida ou indevidamente, é campanha. Logo, você colocar o financiamento público para todos permite que o partido do governo se eternize no poder, porque ele tem muito mais dinheiro para fazer campanha, de fato, do que aquele que não está no governo. Como é que tu responderias a isso? Bom, eu nunca pensei por esse prisma, não. Eu sempre pensei que em tese, o financiamento público permitiria uma competição menos desigual no plano, até mesmo do debate de ideias, né? Mas esse contraponto ficou claro. Seria mais desigual. Ficou. Porque esse contraponto é um contraponto interessante de tentar entender, né? Porque se você tem um partido que está no poder, a utilização dos recursos públicos já poderia ser uma ferramenta de campanha. Mas veja, você pode também dizer que não é necessariamente uma ferramenta de campanha. Você pode dizer que é o cumprimento, dependendo do que for, daquilo que fora prometido no próprio programa de governo originalmente proposto. Bom, e aí vai ter que ter dinheiro mesmo. Não se faz um programa habitacional sem verba. Impossível. Então, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política, reforma eleitoral. Já não é momento diante de questões tão significativas. E eu vou acrescentar mais uma. Reforma do Poder Judiciário. Como assim? Nós estamos vendo que um político extremamente importante no Senado foi denunciado perante o Supremo Tribunal Federal. Isso é fato público, por isso que se diz aqui, e é importante que nós estudemos os fatos existentes, sem omiti-los. Essa denúncia não foi sequer recebida e veio à prescrição. Ora, um político extremamente significativo, inclusive no momento nacional, no Senado, tem uma denúncia contra ele. Essa denúncia não é recebida, não sei se todo mundo está entendendo, quer dizer, o juiz, chega a denúncia para o juiz verifica os pressupostos de admissibilidade, recebia a denúncia, e aí interrompe a prescrição. Isso não foi feito. E aí, recentemente, o Supremo, em relação a um crime, que existem vários outros que estão sendo apontados, declarou a prescrição. Há algo errado nisso. Há algo muito errado nisso. Então também se fala na possibilidade de uma reforma do Poder Judiciário. Então, se nós estamos discutindo aqui reforma do Judiciário, reforma previdenciária, reforma tributária, tantas reformas significativas, não é um momento de se falar em uma constituinte no Brasil. Você vai dizer, olha, 1988, não faz tanto tempo assim. Os Estados Unidos têm uma Constituição secular. Mas enfim, o Brasil está passando por um momento, adotamos uma Constituição analítica, extremamente analítica, que tem em torno de 100 emendas. Uma Constituição que já possui cerca de 100 emendas. A Constituição passada de 67 tinha 26, 27. Se dizia como uma coxa de retalhos. Nós estamos chegando com as 6 emendas constitucionais de revisão a 100 emendas. Será que não é o momento de uma Constituinte? Não, eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que na história do Brasil, ou pelo menos desde o século XIX, se não for parar para pensar, cada Constituição nova é fruto de uma grande ruptura política. Uma ruptura política realmente forte, né? Você tem de um lado
a própria necessidade de afirmação de um Estado independente e soberano, com a Constituição de 24, a mudança com a queda da monarquia, dando ensejo a 91, 34 como forma de materializar os desejos de sepultar a República Velha, 37 outra grande ruptura com o Estado Novo, 46 outra grande ruptura, que é exatamente o fim do Estado Novo, e assim sucessivamente, né? A ditadura militar, o fim da ditadura e um discurso de democracia radical que começa com a Dante de Oliveira, né? Com o movimento das diretas já, e que tem seu apogeu, imagino, com a promulgação em 5 de outubro de 88 da nossa carta. Então, naquele contexto histórico em que se via uma necessidade de sepultar realmente a ditadura militar e, por consequência, por tabela, efetivar o máximo possível, no que pudesse ao texto, claro, tornar presentes no campo do direito positivo estatal brasileiro uma blindagem à democracia. Tanto é que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea, né? Isso é um reflexo para mim direto do que foi o processo das diretas já, né? Exatamente para impedir que, por dentro da nova Constituição, uma nova ditadura pudesse ser implantada, né? Então, o que eu vejo é que, apesar de toda a turbulência política, que é seríssima, ninguém há de fingir que isso não está existindo, mas eu acho que não há uma ruptura política no sentido de uma ruptura institucional, de modelos de governar. Posso te fazer uma provocação? Claro. Um desafio aos professores de direito constitucional, não precisa ser de outra disciplina, não. Quantos artigos tem hoje a Constituição? Na minha opinião, você não sabe. Por um motivo muito simples. Essas emendas constitucionais possuíam e possuem dispositivos transitórios. Então, cada uma dessas emendas tem dispositivos transitórios, ou grande parte delas. E aí? Nós não sabemos nem quantos artigos tem a nossa Constituição, então pelo menos consolidá-la. Saber qual é o texto permanente e o que é que no texto transitório está valendo. Porque uma Constituição onde a gente não consegue sequer dizer quantos artigos tem. Mas desde a sua origem ela tem a DCT, né? Sim, ela tem a DCT, é verdade. Só que o Brasil adotou o sistema... A DCT, gente, só para deixar claro, perfeito. ato das disposições constitucionais transitórias. Desde o nascedouro da Constituição de 88, a gente tem uma parte dedicada só a disposições transitórias, inclusive aquela relativa ao plebiscito sobre forma e sistema de governo que aconteceu em 93. Então ela nasceu com um ato das disposições constitucionais transitórias com cerca de 60 e poucos artigos. Isso. Enfim, ou mais. Aliás, era possível precisar. Só que nós adotamos uma técnica posterior onde a emenda constitucional possui também disposições transitórias. E aí chegamos à situação atual, ou seja, quantos dispositivos transitórios essas emendas constitucionais trouxeram a vigor no Brasil? Eu acho que ninguém sabe, porque nós temos um sistema caótico. Chegando ao ponto, não conheço caso nenhum de Constituição do mundo, pelo menos enquanto Europa, Estados Unidos, país civilizado, que a gente não saiba nem quantos artigos tem a Constituição. Não é um pouco banalizar a Constituição demais? É aquela história, a Constituição nem como símbolo, nem como álibi. É a Constituição banalizada, você não sabe nem o que é artigo constitucional. Eu acho que isso não acontece pelo fato de termos disposições transitórias, porque não há como determinar muitas vezes que certos problemas tenham que ter uma durabilidade no tempo, né? Certo. Você pode ter questões que realmente podem ser resolvidas a partir de problemas temporalmente situados e que, portanto,
poderiam, mas por outro lado eu acho que essa inflação que você me diz agora é um problema realmente, mas é um problema que eu acho que a gente tem que resolver na vigência dessa ordem constitucional, não criando outra, porque esse problema não necessariamente iria ser resolvido por um poder constituinte. Nem consolidando a Constituição, como acho. Talvez, isso pode ser um movimento, mas eu não sei se isso seria por meio de um poder constituinte, né? Porque o poder constituinte, nesse contexto, talvez funcione muito mais para... Eu não sei, é um pouco um exercício de futurologia, mas verificando que as atuais circunstâncias econômicas, etc., estão do jeito que estão, fatalmente o poder constituinte não viria com o mesmo grau de percepção de uma necessidade de garantias de direitos, sobretudo direitos sociais, né? O meu medo é a utilização do argumento do poder constituinte para exatamente, pelo fato de ela não ter necessariamente um limite objetivo de tema, você poder aniquilar direitos que eram assegurados, até mesmo cláusula pétrea, na vigência da Constituição de 88. Bom, mas no final aqui desse nosso bloco, né, além de todos os meus agradecimentos, vamos falar um pouquinho da música. Baterista. Mas nas horas vagas eu sou baterista, né? A música é, na verdade, a arte, né? Eu adoro música, queria logo deixar claro. A arte é uma coisa assim que sempre marcou minha vida, e a música mais especificamente. Desde muito criança, minha mãe me conta que eu apontava para o rádio e balbuciava qualquer bobagem, que na verdade já estava indicando para eles que eu queria ouvir música. Certo. E que eu acordava no berço cantando, ou seja, a música desde muito cedo faz parte da minha vida. E eu com 14 anos eu comecei a me interessar por bateria. Tá. Eu comecei a me interessar meio que por exclusão. Foi. Porque eu encontrei amigos da adolescência, tinha um cara que tinha uma guitarra, um cara que ia ganhar o baixo do pai engenheiro. Tá. E aí eu digo, não, eu quero tocar, velho. Mas o que é que tem? Tem bateria. Queria dizer para vocês que eu bem novinho recebi uma guitarra. Então eu vivia tentando tocar guitarra. Pois é, aí eu comecei vendo vídeos e tentando repetir os movimentos que eu via no vídeo e associando aos sons, que eu tenho essa facilidade auditiva muito grande de distinguir timbre e tudo mais. E com isso eu fui aprendendo sozinho. Autodidata. Autodidata, como sempre fui, tudo na minha vida. Aprendi a dirigir só, aprendi a ler só, essas coisas todas. Então, Alexandre Ronaldo da Maia de Farias, eu acho que ele nos ajudou bastante, eu gostei muito do bate-papo, da nossa conversa. E da Maia, a palavra contigo, né? Feitos os meus agradecimentos para você. Pô, eu não tenho palavras em latim, como diria meu querido professor Nelson Saldanha, para agradecer a você por esse convite. Estou sempre à disposição. Obrigado. Esse bate-papo é muito enriquecedor. Foi muito enriquecedor para mim. Espero que haja outras oportunidades, porque esse serviço é um serviço público de altíssima qualidade, de você disponibilizar a um público amplo, que não tem um limite, e a internet permite isso, ofertar às pessoas a possibilidade de ouvir e de perceber o mundo e o direito e as peculiaridades do direito a partir desses problemas práticos que você trouxe aqui. Muito obrigado mesmo. E conte sempre com o seu amigo aqui. O que precisar, estou sempre às ordens. Obrigado para vocês também.